Bom dia, caríssimos alunos, caríssimas alunas. Estamos aqui para mais uma aula de redação. Hoje veremos a aula número 32, Mecanismos de Coesão dentro da proposta de intervenção. Gostaria de reforçar, eu sou o Tenente Pedro Paulo, professor de redação do primeiro ano. Haja vista a chegada de alguns alunos novos. Desde já, estou à disposição, teremos aí a atividade no AVA. Você que está chegando pode fazer para treinamento. Então, desde já me coloco à disposição para que você possa ter todo o apoio aí necessário nessa chegada. Bom, os mecanismos de coesão, como vistos na aula anterior, nós trabalhamos dentro da argumentação. Nesta aula, estaremos trabalhando dentro da proposta de intervenção. Só para fazermos uma revisão rápida, dentro da questão do desenvolvimento, nós vimos que existem os elementos inter- e intraparágrafos. Aqueles elementos interparágrafos são os que retomam os parágrafos anteriores. Então, diante desse cenário, referindo-se ao cenário abordado no parágrafo introdutório. Por outro lado, dando um lado contrário ao que foi abordado no parágrafo do desenvolvimento anteriormente, e, portanto, fazendo a conclusão. Bom, dentro dos parágrafos, nós vimos que há os conectivos, assim, entretanto, além disso, para fazer a ligação dos períodos das orações. Falamos sobre algumas redações da A5 e também da redação nota 1000 no Enem, mostrando que o aluno usa, é indubitável que, dentro do parágrafo, de acordo com, de maneira análoga, desse modo. Então, sempre estamos enfatizando aquelas redações que têm sido sucesso, nota 1000 no Enem, para que você possa se apropriar desse conhecimento e montar o seu próprio texto. Observe aqui outro sim, então, introduzindo com o elemento interparágrafo, e aqui fazendo a ligação dos parágrafos, ou melhor, dos períodos, segundo Durkheim, seguindo essa linha assim. Se você observá-lo, é interessante que você note que cada parágrafo, tá certo? Ele tem uma mini estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, como nós vimos a macroestrutura em introdução, desenvolvimento e conclusão, há essa macroestrutura, de forma reduzida, obviamente, dentro de cada parágrafo. Ou seja, ele faz uma introdução, destaque o machismo como impulsionador da violência, tá ok? Citando Durkheim como referência. Lembrando que a nossa estrutura do desenvolvimento é o TAF, tópico frasal, que você vai utilizar uma das estratégias argumentativas ali da nota de aula 1, aqui o aluno usou uma citação, Segundo Durkheim, o fato social é uma maneira coletiva de agir e pensar. Interessante que ele não apenas fica na citação, então ele faz um aprofundamento. Então, tópico frasal, aprofundamento e depois, no assim, um fechamento. Esse aprofundamento é muito importante. Muitos alunos têm feito citação e não têm aprofundado, não têm argumentado em cima da citação que foi feita. Então, a redação, às vezes, fica com citação sem aquela profundidade do argumento. Então, não é apenas fazer a citação. E ele diz, seguindo essa linha de pensamento, observe-se que o preconceito, então, ele explora a citação para poder fazer a sua argumentação. Ora, nós estamos trabalhando com dissertativo argumentativo, então, a principal ênfase é na argumentação do aluno. As estratégias servem para introduzir, para trazer um repertório sociocultural, mas a argumentação, ela precisa se destacar. Bom, voltando, então, à nossa temática da aula de hoje, nós queremos ver os elementos de coesão dentro da proposta de intervenção. Eu volto a lembrar que a proposta de intervenção, segundo a planilha, a grade de correção do Enem, que aqui está colocada, valem 200 pontos. Nas nossas redações tem valido 5, 5 pontos. Observe aqui que não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou assunto. Então, fica com nota 0. Muitos alunos têm deixado de apresentar proposta de intervenção e outros têm apresentado, mas não está coerente com o tema, não está vinculada ao tema e nem ao assunto. Observe que, se estiver apenas relacionado ao assunto, ainda não pontua muita coisa. Por quê?
o aluno precisa centrar no tema. Um dos motivos que eu tenho batido na tecla de fazer o projeto de texto é o aluno começar. O primeiro passo para iniciar o projeto de texto é copiar o tema. E, em cima do tema, verificar ali as palavras-chave, fazer os argumentos, trabalhar, né, ali com os tópicos casais relacionados a essa tese estabelecida aí do aluno com base no tema. Então, precisa estar relacionado ao tema. A partir do nível 2, onde o aluno, né, elabora não de forma suficiente ainda, mas está relacionado ao tema. Isso é importante. Depois, uma proposta de intervenção mediana. Então, ele já vai para 120. Ele só ganha 160 pontos em nível 4, né, se houver uma proposta boa, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Muitos alunos, aqui eu ressalto, têm feito a proposta de intervenção e, às vezes, olha, eu coloquei o agente, eu coloquei aqui o modo, olha que eu coloquei, mas, às vezes, não está articulada a discussão desenvolvida no texto, ou seja, aos argumentos que ele fez ali no seu desenvolvimento. Então, a proposta de intervenção precisa estar articulada aos argumentos. Por isso, muitas vezes, eu falo, aluno, ao fazer a sua conclusão, use o elemento, portanto, depois faça a retomada ali do tema, né, da tese, melhor dizendo, por meio dos argumentos. Para quê? Para que justamente você encaixe a sua proposta de intervenção relacionada ao tema, aos argumentos ali que foram explorados. Então, à medida que a gente vai avançando, já estamos finalizando praticamente o nosso segundo trimestre, essas 6 precisa-se ter um rigor a mais nessa proposta de intervenção. Peço que você esteja atento, não só nos elementos de coesão que vamos trabalhar aqui, mas principalmente nessa articulação. A sua proposta deve estar vinculada aos argumentos que você trabalhou dentro do texto. Observe que para chegar a 200 pontos, tem que haver o detalhamento, ou seja, os 4 elementos apenas da fama só leva até nível 4. Para chegar no nível 5, precisa haver o detalhamento de pelo menos um dos elementos. Feito isso, a gente conclui que a conclusão, então, deve se apresentar, né? Um conectivo conclusivo, tem falado aí do portanto, né? Ela deve retomar a tese por meio de uma paráfrase, justamente para direcionar a sua proposta de intervenção, apresentar a proposta de intervenção com fama mais detalhamento. Então, são os 4 elementos, né? A finalidade, a ação, o meio ou modo e o agente. Mais o detalhamento de pelo menos um desses elementos, ou o detalhamento da finalidade, ou da ação, ou do meio modo, ou do agente. E, por último, fazer um fechamento. Tem pedido para que o aluno não deixe de fazer esse fechamento, que, por vezes, acaba sendo também um detalhamento ali do efeito. Bom, cada um dos elementos explicados aqui, eu estou aproveitando para fazer uma revisão da proposta de intervenção antes de explorar os elementos de coesão, porque realmente precisa melhorar. Vamos aproveitar essa 6, né, que é uma prova âmbito Colégio Militar do Brasil, para que nós tenhamos aí um bom resultado, principalmente nessa competência 5, que tem sido alvo ali do Enem, do PAS, onde o aluno, por vezes, não tem desenvolvido. Então, requer uma atenção maior. Então, a finalidade corresponde ao resultado que se pretende alcançar. A pergunta, para que deve ser feito? Então, faça essa pergunta, a sua conclusão, a sua proposta de intervenção, responde o para quê? Com relação à ação, o que deve ser feito? Você indicou a ação que deve ser feita? Meio ou modo, você indicou como deve ser executada, por meio de quê? E, por último, o agente identificou quem é responsável, quem deve executar essa proposta, essa ação. E, por último, o detalhamento de um desses elementos da fama. A pergunta deve ser, o que pode ser acrescentado ao agente? O que pode ser acrescentado ao meu modo? A necessidade de apenas um detalhamento, certo? Bom, chegamos àquele slide, né, muito conhecido por vocês, onde eu coloco aqui as oportunidades, né, de agente, governo, poder, ministério. Muita gente só fala governo. Muitas vezes, né, o próprio, falamos aí sobre felicidade, a família, a escola. Então, é importante a gente também estar colocando
como agente de acordo com o tema ali desenvolvido. A ação, promover, criar, adotar, estimular. Então, é importante esses verbos, né, que indicam uma ação, que indicam que algo deve ser feito. Percebemos muitas vezes a ação de algumas propostas de intervenção que não trazem esse verbo e fica uma ação assim bem leve, uma ação que muitas vezes ali não demonstra uma atitude a ser tomada. O meio ou modo, eu tenho pedido para o aluno não deixar de pôr o por meio de. Alguns alunos têm usado o através, não é o mais adequado, tá certo? O mais adequado é por meio de. A finalidade, a fim de, né? Confito de, alguns têm usado para indicar a finalidade. E o detalhamento de pelo menos um desses elementos. Coloco aqui como modelo, pessoal, não é obrigatório ser assim, né? Na redação nada é obrigatório, mas aqui é o modelo que você tem que estar facilitando a identificação, o modelo que você facilita para o examinador. Eu já tenho enfatizado que a competência 5 é a competência cuja avaliação é mais rápida, então, tendo essas palavras-chave, portanto, desse modo, a fim de, por meio de, assim, faz com que o avaliador identifique cada um dos elementos da fama, tá certo? Então, quanto mais você for preciso, obviamente, na sua redação, maiores chances você tem de fazer a pontuação máxima. Esse é o objetivo. Então, aqui é um modelo apenas, né? É indubitável, portanto, que você retoma a tese por meio dos argumentos, ponto. Desse modo, olha aí, você dando continuidade, usando os elementos de coesão de forma expressiva. É fundamental que, né, a família, o, o governo, o Ministério da Educação promova, aí você vai colocar ação, né? Por meio de, vai colocar qual é o meio, por meio de palestra, por meio de campanhas, a fim de, então vai colocar a finalidade. Ademais, é necessário que tal ação, é necessário que tal agente, é necessário que se cumpra essa finalidade. Ou seja, você faz a referência para deixar bem claro de que você está pondo um detalhamento ali na sua fama. Por vezes, o aluno tem trazido uma outra ação, e aí acha que é detalhamento. Não é, é uma outra ação. E quando se tem mais de uma proposta de intervenção, a que tem, ou que seja mais completa, será avaliada. Bom, vou trazer aqui algumas propostas de intervenção na prática para que a gente possa fazer análise, principalmente dos elementos de coesão. Essa redação aqui, né, foi uma proposta de intervenção de um aluno da 5. Portanto, ação conjunta dos pais. Qual ação? Não especificou. Qual ação? Ação conjunta dos pais. Escolas, então, é aquilo. Deve promover, deve, né? Cabe promover. Então, a ação conjunta dos pais, escola e mídia, tem uma grande influência na desconstrução desse senso comum que é a felicidade contemporânea. Cabe a esses meios, será que é meios, né? A mídia, a escola, os pais, né? Então, cabe a esses elementos, esses agentes, esses meios, estimular as pessoas a pensar e discernir qual o seu verdadeiro modo de ser feliz. Por meio de palestra, que usou por meio de forma adequada, tá ok? Eu marquei aqui o estimular, né? Aqui sim, ó. Essa ação conjunta é de estimular. Aí aqui sim apareceu a ação. Mas aqui, se ficar só aqui na parte de cima, ficaria vago. Por meio de palestras motivacionais, conversas com os pais, testes vocacionais, independente de qualquer opinião. O que faltou aqui, pessoal? Nós não vimos aqui a finalidade. Nós não vimos aqui, o agente apareceu o meio modo e apareceu a ação. Não apareceu aqui muito também o detalhamento. Então, foi uma proposta de intervenção mediana, né? Faltando elementos, usou o conectivo, faltou fazer um fechamento também aqui. Vamos para outra proposta de intervenção. Observe, tendo em vista essa problemática, é notória a importância da conscientização dos indivíduos. Podemos citar como solução? Podemos. Evite, né? Podemos. Repetitivo e outra coisa. Primeira pessoa do plural deve ser evitado. Nós não temos o mesmo pensamento, né? Então, evite usar a primeira pessoa do plural. Não é o emprego mais adequado, ok? Podemos citar como solução projetos sociais, mas qual é a ação? Né? Então, cabe
ao Ministério da Educação realizar projetos sociais. Aí fica algo mais, uma proposta de intervenção mais palpável, né? Aqui, citar como solução projetos sociais, onde profissionais da área de psicopedagogia alertam crianças e jovens, né? Alertem crianças e jovens sobre os perigos das redes, estimulando aqui, pois o gerúndio, então, o conectivo vai ficar omisso, estimulando uma mentalidade. Então, com finalidade de estimular a mentalidade menos corporativa. Então, aqui, o aluno deve deixar de empregar o gerúndio e deve, a fim de estimular a mentalidade menos comparativa e a busca da felicidade nas verdadeiras. Aí, ele tirando do gerúndio, a conexão ou o conectivo aparece. Dessa forma, aqui sim, né, finalizou, né, podemos construir um coletivo com crianças bem instruídas e distantes daquela representada. Então, aluno, preste atenção, utilize os elementos de coesão, tá certo? De forma adequada, procure evitar o gerúndio, procure evitar a primeira pessoa do plural. Faltou aqui o conectivo, tendo em vista essa problemática. Cadê o portanto? Seria interessante, né? É notório, portanto, a importância da quantização. É sempre importante a gente fazer a colocação do conectivo conclusivo. Sempre ressalto que dos 4 parágrafos que o aluno utiliza na redação, pelo menos 2 têm que ser introduzidos por elementos interparágrafos. Aqui uma proposta já bem mais palpável, bem mais estruturada. Olha o tanto de conectivos. Olha como é que o aluno, nessa 5 aqui, colocou de forma adequada. É indubitável, portanto, pegando o conectivo, que jovens e adultos sofrem das consequências do avanço tecnológico. Sofram, né? Seja pela hostilidade de redes sociais ou do estresse do trabalho, impedindo a formação da felicidade. Então, ele faz uma retomada aqui daquilo que foi trabalhado no texto. Assim, agora ele começa a apresentar a proposta. Cabe a instituições governamentais promoverem, olha os verbos adequados, promover, cabe, campanhas de auxílio emocional por meio de palestras. Usou aqui o elemento para indicar o meio ou modo e empresas verificarem a saúde mental dos seus trabalhadores, a fim de, olha que bacana, colocou aqui o elemento que indica a finalidade, prever problemas futuros. Além disso, olha, continua fazendo aqui, né, o detalhamento agora. É importante que as escolas e famílias eduquem jovens e crianças sobre aceitação própria. Desse modo, venceremos. Então, ele aproveita para fazer aqui um fechamento para dar aqui, né, a margem, caso não seja enxergado aqui como detalhamento, e sim como uma nova ação, né, porque aqui, na realidade, ele fala, eduquem jovens. Aqui ele apresentou uma outra ação. Além de promover campanha, é importante que eduquem os jovens. Então, aqui, na realidade, é mais uma ação do que um detalhamento. Lembrando que 2 ações não equivalem a detalhamento. Ação é ação, detalhamento da ação é outro. Então, por isso que eu tenho insistido, aluno, faça desse modo, venceremos os males. Então, aqui, muitos avaliadores colocam como o detalhamento do efeito, ou seja, será resultante que os males serão vencidos e crescerão como um povo mais feliz. Então, essa redação aqui eu gostei, peguei como modelo essa proposta de intervenção para que você possa, né, dentro do universo aí dos alunos, desenvolver, usando de forma expressiva o elemento conclusivo, os elementos que ligam, né, intraparágrafos, ligam os períodos, as orações, fazendo o fechamento, deixando claro aqui os elementos da fama. Tá certo? Vamos ver agora algumas redações nota 1000, a proposta de intervenção. Observe que aqui a anterior ficou bem parecido. É um aluno que já entendeu, está buscando, né, cumprir aqui aquilo que nós temos orientado. Então, é muito importante, aluno, que você esteja atento. Infere-se, portanto, olha aqui o conectivo conclusivo, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos. Então, houve uma retomada aqui da tese. Isso é uma redação nota 1000 do Enem 2018. Quando eu estou aí passando para os alunos, olha, use o portanto, faz a retomada por meio dos argumentos, a retomada da tese. É porque esse modelo
tem sido nota 1000 no Enem. Se está dando certo, precisamos insistir com ele. Desse modo, olha, o aluno usa o conectivo agora para começar a sua proposta de intervenção. É imperiosa uma ação do MEC. Olha, o MEC é o agente que deve, olha aqui, por meio da oferta, usando aqui o meio a modo, de debate e seminário da escola, orientar. Então, olha aqui, ó, deve orientar. Então, usando aquela estrutura, cabe, deve promover. Então, orientar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis, como artigos científicos, ou por um intermédio, ó, outro meio modo, da checagem de dados. Confitor, está sendo muito utilizado isso, né? Confito de, em vez de a fim de, não há problema algum. Confito de estimular o senso crítico dos estudantes e, dessa forma, evitar que sejam manipulados. Visando o mesmo objetivo, o MEC pode ainda oferecer, trazendo uma outra proposta de intervenção, uma disciplina de educação tecnológica nas escolas, através aquele usou através, né, de sua inclusão na base curricular, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Então, foi bem explorado, acaba virando aqui, né, um detalhamento. Mas, mesmo assim, ele faz um questionamento. Assim, observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida. Então, essa questão de insistir no fechamento é importantíssimo para garantir aí o detalhamento. Lembrando que são 3 avaliadores, então um ou outro pode ser mais rigoroso. É sempre importante você se preparar para o avaliador mais rigoroso. Observe aqui, depreende-se, portanto, novamente usa o portanto, a relevância da igualdade do acesso do cinema ao Brasil. Então, essa já foi uma nota 1000 no Enem de 2019. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado, olha, o agente, proporcione a redução coerente dos custos de ingresso por região, junto à difusão da bem empregada crase, né, da produção cinematográfica no cotidiano, nos meios de comunicação, por meio de anúncios. Usou aqui o meio modo, a fim de colaborar, usou a finalidade. Ademais, a instituição educacional deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, como entretenimento destinado às elites, por intermédio de debates e palestras na área de ciências humanas, como forma de esclarecimento populacional. Então, como forma, né, a fim de esclarecer. Assim, então, aqui nós temos, em ambas propostas, temos ação, temos o agente, temos a finalidade do meio modo. Assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Então, há um fechamento ali, tá certo? Fazendo uma retomada aí do efeito daquilo que foi proposto. Então, aluno, são redações nota 1000 que você vê a presença expressiva de conectivos. Nós estamos batendo nessa técnica dos elementos de coesão dentro da proposta de intervenção e fica nítido, portanto, para que isso, por meio de, a fim de, ademais, assim, isso faz com que a redação fique bem coesa, os períodos bem ligados, né? O texto flui com mais facilidade, dá para se entender melhor. Então, essa coesão é importantíssima no texto. Utilize de forma expressiva, né? Nós vimos na aula anterior, como eu disse, esses elementos dentro ali dos parágrafos da argumentação, do desenvolvimento. Comentamos também na introdução. Hoje estamos enfatizando, olha que forma expressiva esses elementos de coesão. Outra aqui para a gente poder fechar. Portanto, cabe à iniciativa privada, esse aqui já foi direto, né, a proposta de intervenção, e deixou para fazer a retomada final. Em parceria com os estados e municípios, promover a internalização das salas de telematurgia por meio da construção. Além disso, é responsabilidade da Agência Nacional de Cinema estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador, por intermédio de aplicativos e das redes sociais interativas, para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizadas. Como efeito social, a democratização do cinema será uma realidade, destruindo assim barreiras e feudos sociais. Então, foi aquilo que ele explorou na redação, fez o fechamento, apresentando aí, né, o efeito
o detalhamento. Então, o uso expressivo, portanto, por meio de, além disso, para quê, por intermédio de, com efeito. Então, é importante que o aluno use de forma expressiva. Por vezes, alguns alunos trazem até mais de uma proposta de intervenção para que o tamanho, né, em termos de linha da conclusão, fique semelhante ao número de linhas ali da introdução. É importante, aluno, essa questão estética, que a introdução e a conclusão tenha o número aproximado de linhas idênticos. E os dois parágrafos do desenvolvimento, da mesma forma, o segundo e terceiro parágrafo da sua redação, tenham também os números, ou o número de linhas bem próximos. Para quê? Para que você possa demonstrar que desenvolveu, né, ambos argumentos de forma consistente. E, por último, aí, mais uma, né? Portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, esse aqui já faz como a gente tem sempre batido, né? O elemento de coesão, a retomada da tese, para depois fazer a proposta de intervenção. Para isso, compete ao Ministério da Saúde investir. Então, nós temos o agente, nós temos a ação em verde, por concursos, né? Depois ele faz uma outra proposta de intervenção. Isso deve ser feito por meio de recurso, Tribunal de Contas, né? Com o fito de potencializar. Ademais, palestras devem ser realizadas em espaços públicos. Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores e, finalmente, a situação de FLEC não mais representará a dos brasileiros. Então, nós vimos aqui vários modelos de nota 1000, você pode pegar esses modelos, treinar essa questão do emprego do conectivo conclusivo, do emprego dos mecanismos de coesão para fazer a ligação dos períodos, não esquecendo por meio de, com fito de, a fim de, né, para demonstrar o meio, o modo e a finalidade, e fazendo sempre o fechamento para poder reforçar aí a questão detalhamento do efeito. Bom, alunos, nós estamos chegando ao final da aula. Duas atividades estarão em andamento a partir do dia 2, a atividade 11, a reescrita da A5. A A5 foi entregue nesta semana. Caso você tenha alguma dificuldade, né, pode fazer ali o contato com a companhia, mandando um e-mail, solicitando ali que a gente tenta providenciar ali a digitalização e envio da sua redação. É importante que todos os alunos façam essa reescrita A5, treinando aí para a nossa A6. Quando você faz a reescrita, você parte para uma aprendizagem ativa, onde você mesmo identifica os seus erros, né? Você verifica ali os apontamentos do professor, onde você precisa melhorar. Então, eu tenho muito interesse, aluno, que você faça a reescrita da A5 para que o seu texto fique melhor, para que você aprenda, né, ali a olhar e a identificar os seus próprios erros e também possa seguir as orientações dos professores. E teremos aí no dia 5, né, abrindo a atividade 12, será um questionário, né, onde abordaremos várias questões de parágrafo padrão, elementos de coesão, falaremos ali também da proposta de intervenção, então um questionário prático aí, recordando algumas partes conceituais e também fazendo com que você enxergue o emprego desses elementos dentro das redações. Bom, eu vou ficando por aqui, desejando você bons estudos, espero que você esteja se empenhando, né, nas atividades, procure realmente estar a par de tudo que está ocorrendo, porque quando você está bem informado, quando você organiza o seu estudo, quando você parte para essa questão de uma aprendizagem ativa, com certeza o seu sucesso será muito mais fácil de ser alcançado. Vou ficando por aqui, desejo a vocês bons estudos, que Deus os abençoe.